Bom dia a todos, eu sou Pedro Costa, vou dar início aqui à minha apresentação para a CEMIC. Vou trazer aqui duas fontes de obtenção de dados aqui do meu projeto. Né? Primeiro, o levantamento de drone que eu fiz nos campos, para ter essas análises, para gerar análises estruturais, né? Para a gente fazer os ortomosaicos para gerar essas análises estruturais, né? E no segundo momento, né, para outra fonte de dados, né, os experimentos que eu fiz é, com a caixa de areia, né, fazendo as raios de extensões, as modelagens analógicas. Nessas duas frentes, muito em parceria com esses dois laboratórios, né, o LET e o LAD. O LET, Laboratório de Estudos Tectônicos, foi onde eu fiz esse processamento, né, dessas imagens obtidas no levantamento geológico, né, com os drones que a gente fez, né, e tenho esse roteiro, né, falar um pouco sobre a fotogrametria, né, que é todo esse processo que eu vou explicar, né, o levantamento, as imagens e a criação desses lineamentos. Já do LAD, né, esse processo de preparação, de como é que um experimento ele é preparado, e depois, de fato, a realização desse experimento. Né? A fotogrametria, resumidamente, ela é um longo processo. Resumidamente, ela é todo esse processo, né, desde a obtenção dos dados, fazendo levantamento de campo, com a aquisição, por exemplo, aqui no nosso caso, de imagens, né, via drone, né? Primeiro com essa aquisição, posteriormente no processamento dessas imagens com um software, hoje em dia é feito dessa forma, de processamento fotogramétrico, né? E posteriormente, com os produtos gerados, fazer essas análises e as interpretações dessas análises, no nosso caso, para a geologia. Né? Então, fizemos esses levantamentos geológicos, né, com o drone. O drone vai lá naquela área lá, mapeia, faz todo um scanner dessa área aí, tirando foto de cada pontinho ali. Né? Fizemos isso para Saquarema, para Arraial do Cabo, para Búzios, Maricá, Rio de Janeiro e Niterói. Né? Fizemos campos em todas essas localidades, né? Obtendo esses dados. Né? As imagens, elas ressaltar aqui que elas são de alta qualidade, né? Precisamos disso para ter dados de qualidade, né? Para nossas análises que vamos fazer, que estamos fazendo. Né? E também ressaltar que o drone e o equipamento que tem com ele, que é o RTK, que possibilita que ele tenha justamente essa precisão, né, uma precisão na obtenção dos dados espaciais, né, dessas imagens. Né? Ele consegue ter uma precisão centimétrica, saber exatamente aonde aquele local está com uma precisão muito alta. Isso é muito importante para o próximo processo que eu vou mostrar aqui, que é o processamento dessas imagens. Precisamos que essas imagens elas sejam obtidas com o máximo de precisão possível para que esses softwares consigam ter esses dados o melhor possível para eles conseguirem executar o melhor possível esse processamento. Né? O processamento ele foi feito com o Agisoft Metashape, o software que faz essa fotogrametria. Basicamente ele vai pegar todo esse apanhado de imagens e vai gerar três produtos. Né? Dois produtos deles, que são os modelos digitais de elevação e os modelos 3D, ele vai usar uma visão estereoscópia, ou seja, ele vai pegar essas imagens, vai olhar de vários pontos diferentes aquele mesmo ponto, vendo quais são essas distâncias, fazer cálculos ali e vai entender essa altitude que vai ter ali. Ele vai gerar esse 3D do mapa. Mas o que a gente quer é mais simples ainda. Vamos apenas pegar essas fotos e aglutinar umas entre as outras, vendo quais são esses espaços entre elas ali, conseguindo interpolar e gerando essas imagens grandes que são os ortomosaicos, né? Imagens de alta qualidade, de alta resolução dessas áreas. Né? E aqui já é o processo de fato criando esses lineamentos, né? Que são aqui antes de falar só que são essas imagens, né? Aqui
parece que é uma única imagem grande, né? Uma única imagem só tirada de cima, mas não. É uma junção de várias imagens que ele vai botando uma próxima à outra e vai criar essa imagem maior. Aqui você pode ver que é muito fácil, é muito melhor, é muito mais, é ótimo ver, né, esses lineamentos. A gente consegue ver claramente esses lineamentos e traçá-los ali. Aqui eu já peguei traçado de fato, né, eu estava nesse processo de traçar, e destaca que aqui é a igrejinha de Saquarema, né, em Itaúna ali. E aqui tem esse afloramento lindo ali, que tem esses lineamentos, que é bem difícil de ir nessa localidade e ver, né, claramente assim, dessa forma, né? A gente vê como o geólogo vai lá olhar no campo, mas essa imagem ela é privilegiada. Aqui eu encerro essa primeira parte, né? Falar um pouco agora sobre a modelagem analógica, que vai gerar esse segundo momento de dados, né? Para a gente conseguir compilar, né? E ter uma melhor, né? Uma melhor interpretação final né? De tudo isso, de ter resultados melhores. Né? Então fizemos um experimento de distensão, né, no qual a gente representa as camadas da nossa crosta, aqui nesse caso, para gerando esse movimento, né, de distensão, para reproduzir essas estruturas que a gente quer. Né? Aqui a gente pode ver o alto formado, né? Nesse caso aqui a gente quer gerar um movimento em diagonal, então a gente precisa ter essas componentes que eu vou explicar mais na frente. Né? Primeiro passo, a gente vai pegar essas areias, vai, né, fracionar elas, vai pegar elas, porque a gente compra, ela vem toda junto, vem toda cheia de várias frações ali granulométricas, né? Mas a gente quer só separar as maiores de 60, menor que 35, maior que 120, menor que 60 mesh, né? Que são essas areias de tamanho areia fina a muito fina. Né? A gente precisa desses tamanhos assim, que são melhores para a gente executar nosso experimento. A gente, num outro momento, vai pegar essas areias, vai tingir, justamente para a gente ter a gente vai intercalar essas areias naturais, né? Areias que não estão tingidas, com areias tingidas, para a gente ter essa diferenciação e ver, né? Para nós vermos as estruturas que vão ser formadas. E a gente faz essas camadas com essas colorações dependendo de quantas camadas a gente quer. A gente vai botar mais cores se a gente precisar diferenciar mais camadas. Né? Aqui já é esse momento falando sobre os DVs. Né? Aqui primeiro falar sobre a configuração desse experimento, né, que a gente está fazendo aqui, que a gente fez como teste. Né? Uma caixa, naquela caixa ali sandbox que você viu, né, 40 por 40 centímetros de largura por 40 centímetros de comprimento e 6 centímetros de espessura, né, camadas ali no meio distribuídas. Né, uma velocidade que a gente botou, né, essa taxa de 2 centímetros por hora, um deslocamento associado a essa distensão, né, que a gente vai gerar assim, mas que vai gerar esse movimento no meio por causa justamente do que eu vou falar depois aqui, né, de 5 centímetros, e o ângulo de 20 centímetros que vai gerar essa distensão em diagonal, que é o que queríamos reproduzir. Né? Esse cesariamento subsimples, né? Movimento em diagonal. Enfim, os parâmetros que a gente estava utilizando para a gente ver quais são esses melhores DVs associados para o nosso experimento, né, a gente está vendo qual é a capacidade dele conseguir absorver essa deformação e transportar isso para o experimento. Né? Primeiro ponto foi esse. E o segundo ponto é se a gente consegue fazer o corte, né, posterior, quando a gente molha, consolida essas camadas, faz o corte, se a gente consegue, né, ter uma facilidade na hora do corte, ou se esse DV que vai estar ali embaixo ele pode interferir e atrapalhar as estruturas e modificar essas estruturas que estão formadas ali na parte interna do nosso experimento. E isso iria comprometer a nossa obtenção dos dados, justamente que é o ponto que está sendo trazido aqui. Enfim, nós botamos dois tipos de cartolina, dois tipos de DVs, que é a cartolina, né, com os ângulos de 20 centímetros no ponto médio ali, como você pode ver, até o centro, né, que é de 40 centímetros, ou seja, 20 centímetros. A gente botou esse ângulo ali de 20 centímetros e, né, vai gerar esses dois movimentos ali, como você pode ver, como é possível ver. E
o teste com o papel vegetal, né? Também é com corte de 20 centímetros de ponto médio, né? Vai gerar esse movimento, né? E aí você pode ver justamente esse alto aí formado pelo o cesariamento simples, né? Com essa parte interna ali sendo rotacionada, ele vai gerar essa conturbação e vai fazer o alto, né? Esse alto subindo aí. E como resultado vamos ter esse daí. Essa aqui não foi molhada ainda, nesse segundo momento já foi molhada e foi preenchida com essa camada exterior aqui preta. Aqui a gente só usou duas colorações, mas já dá pra ver bastante tranquilamente, né? Com outro experimento mais rebuscado a gente pode botar mais colorações, deve, mas nesse caso aqui já está ótimo para a gente ter um teste, né? Enfim, aqui são as estruturas formadas, né? Com a bacia formada na parte direita, como vocês podem ver, muito ótimo, muito incrível. E é isso. Muito obrigado pela atenção, né? Muito obrigado por essa participação e até a próxima.